Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Teres, sou da Suíça e eu acabei de fazer uma grande lista de coisas que, em algum momento no meu tempo no Brasil, eu achei estranho ou engraçado, enfim, diferente da minha cultura de origem aqui da Suíça. E muitas dessas coisas eu já não. Às vezes eu não lembro que eu achei elas diferentes em algum momento. Muitas vezes é porque eu conto alguma história sobre qualquer coisa que aconteceu no Brasil, ou assim, para uma pessoa daqui da Suíça, e eu menciono uma coisa à toa, que para mim já virou normal, mas daí eu percebo, eu preciso explicar tal coisa, porque para as pessoas daqui, elas não entendem porque a pessoa ia fazer tal coisa, assim. Então aqui vem algumas dessas coisas, vamos lá. Tá, uma coisa que me chocou um pouquinho na primeira vez que eu vi eram os corações das galinhas, que se come tipo em espetos ou mesmo em formas diferentes também. Mas a primeira vez que eu vi eu fiquei um pouquinho tipo, não sei se eu quero muito provar essa comida, mas depois eu provei, gostei muito e agora eu já acho que é só frescura quem não gosta dessa comida. A próxima coisa é uma coisa que eu ainda acho engraçado, é, e na preparação para esse vídeo eu descobri que tem um nome para isso, que é a maquinha de fita, das mulheres colocarem tipo uma fita no corpo para a maquinha ficar mais definida. Aqui na Suíça acho que nunca você vai ver isso, talvez também porque eu acho que é mais, a maioria das pessoas tenta evitar até as marquinhas, porque é considerado mais bonito, tipo, ser sem a marquinha. Então, tipo, isso acho que não tem aqui. Tatuei uma marquinha de fita permanente e hoje vim mostrar o resultado final após 15 dias. E não vai precisar de tomar sol. Outra coisa que eu acho muito melhor no Brasil é o jeito como vocês batem palmas quando cantam parabéns pra você. Parabéns pra você! Nessa data querida, tá pegando a fiação, muitas felicidades. Muitos anos de vida, de vida, de vida, de vida, de vida. Recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida. Esse ato de cantar parabéns, em geral, é muito mais divertido no Brasil, tipo, muito mais legal. Aqui, geralmente, é um momento muito de vergonha, a maioria das pessoas não gosta quando as pessoas cantam para elas. Primeiro, eu acho que é porque vocês fazem muito mais dinâmico, tipo, cantam no início devagar e fica sendo mais rápido até o final, batem palma, tipo, é muito de celebrar mesmo. Para nós, agora que eu vivi isso no Brasil, agora cada vez que eu faço parte dessa coisa aqui na Suíça, eu fico tipo, por que a gente faz isso de uma forma tão chata, tão devagar, muito tipo, nossa, quando acaba. Então, essa é uma coisa realmente que vocês brasileiros sabem fazer muito melhor. Uma coisa que chamou a minha atenção também é que quer dizer, todos os brasileiros têm, ou pelo menos eu acho que são todos, tem uma maquinha da vacinação, da vacina do bebê, sei lá. Uma coisa que me faz sorrir todas as vezes que eu vejo é quando os homens pintam os cabelos muito de essas pontinhas loirinhas, ou mesmo tipo pintar muito, muito loiro. Aqui, acho que homens não pintam seu cabelo. Acho que nunca pintam, mas com certeza não pintam de loiro. Outra coisa surpreendente para mim era que geralmente brasileiros cuidam muito bem da sua higiene, tomam muitos banhos, escovam muito os dentes, limpam muito a casa e tal. Não era uma coisa que eu tinha em mente associado com o Brasil. A gente não tem essa ideia do Brasil, mas eu gostei muito, muito disso. Tá, a próxima coisa realmente foi um pouquinho um choque. Quando eu fui para as minhas primeiras festinhas no Brasil, que tinha muitos homens dançando. Porque aqui na Suíça também, às vezes, dançamos,
de forma diferente, com certeza, do que no Brasil. Mas geralmente homens não vão dançar muito, mas elas não vão, sei lá, rebolar ou fazer uma coisa similar. Então, pra mim, tipo, eu gostei muito que, tipo, os homens são muito envolvidos nas festas e não é só, tipo, as mulheres vão dançar e os homens ficam no lado, sei lá. Uma situação em qual eu me sentia muito fora da norma, ou sei lá, tipo, eu fazendo muito diferente do que todos os outros, era quando eu tava fazendo um semestre de intercâmbio na faculdade, e eu sempre levava o meu notebook para fazer anotações, como na Suíça todo mundo faz, porque primeiro você precisa ter o notebook na aula, é obrigatório, porque você precisa fazer algumas coisas. Então eu estava acostumada de sempre fazer as minhas anotações no computador. Eu já não tinha mais uma apostila. E tipo, ninguém das outras pessoas fazia, ou talvez uma outra pessoa, mas, tipo, geralmente não tinha outras pessoas fazendo igual eu, e eu fiquei na dúvida também, como que as pessoas fazem de ter todas as informações, porque se eu faço com a apostila, eu não consigo escrever tão rápido, e não fico anotando tudo, e eu também, tipo, vi que as outras pessoas não estavam escrevendo tanto, então eu fiquei, como as pessoas podem lembrar todas as coisas, porque eu, com certeza, eu não ia lembrar tudo. Outra coisa que eu super admiro na cultura brasileira é a tranquilidade e o jeito de lidar com muitas situações, e mesmo com situações chatas ou que não são tão convenientes. Você tá bem, graças a Deus, né? Na medida do possível. Você é motorista do Hospital Metropolitano, é isso? Isso. E você tava vindo pra onde? Pro Hemocentro. Quando, de repente... O trem passou por cima de mim. E lembrei muito disso na última vez que eu fui lá. Que em total eu já estava 4 vezes no Brasil. A primeira vez eu fiz um intercâmbio de 1 ano no ensino médio, quando eu tinha 17 anos. Lá eu morei em famílias diferentes hospedeiras. Na segunda vez eu fui por 3 meses viajar no Brasil, então eu tipo, conheci diferentes regiões do país. A terceira vez fui, quando eu fui, como eu falei, fazer um semestre de intercâmbio na faculdade. E a última vez fui esse fevereiro para 2 semanas fazer férias de carnaval. E na última vez, quando eu cheguei de novo no aeroporto em São Paulo, uma das primeiras coisas que eu lembrei, que eu tinha esquecido um pouquinho, é como as pessoas são muito tranquilas em todas as situações. Então, tipo, quando era o momento de você pegar as suas bagagens da esteira de bagagem, demorava muito. Eu acho que eu esperava mais do que 30 minutos, e eu já tava ficando um pouquinho ansiosa não, sem paciência, porque na Suíça tem que ser tudo rápido, tipo, não pode perder tempo. Quando as coisas não andam tão bem, para nós, geralmente é o momento de ficar nervoso um pouquinho, então eu fiquei um pouquinho, tipo, ou, sei lá, impaciente das coisas não chegarem, e eu observei as outras pessoas que também estavam lá, e, tipo, todo mundo era super tranquilo. Depois de um tempo, tipo, começaram um brincar com o outro, fazer piadas sobre, tipo, sei lá, vamos dormir aqui no aeroporto, sei lá, tipo, piadas sobre a situação, e eu lembrei como é bom quando você pode, tipo, levar essas coisas, essas situações que não são o fim do mundo, por nada, tipo, é só esperar um pouquinho, tipo, não levar todas as coisas tão a sério, e, tipo, pegar essas situações e, tipo, não virar uma coisa negativa. Essa sempre é uma coisa de inspiração para mim, que eu super intento incorporar na minha vida também. E nessa mesma situação também, eu fiquei um pouquinho irritada no primeiro momento. Eu ainda estava muito na cabeça da lógica suíça nesse momento, porque eu tinha acabado de chegar, né, no Brasil. Então eu fiquei um pouquinho irritada, porque todo mundo ficava muito colado na esteira, na coisa. Tipo, eu não conseguia... Eu tava com medo da minha mala chegar e eu não chegar a tempo no lugar para pegar minha mala. Então, eu fiquei tipo, nossa, como eu vou fazer? Por que as pessoas não vão pro lado?
não é prático, porque elas estão se posicionando desse jeito, e já fiquei um pouquinho tipo, o que eu vou fazer? E depois, alguns minutos, esse problema foi embora, porque eu vi uma pessoa indo pra frente e simplesmente falou com licença, e todo mundo já foi pro lado, e eu fiquei tipo, qual era a minha... Por que eu fiquei, tipo, com esse problema na cabeça que não era nenhum problema? Mas eu acho que é uma coisa super cultural, porque aqui, quando alguma coisa não funciona ou alguma pessoa não se comporta da forma como, vamos dizer, deveria, como na minha cabeça era, as pessoas não deveriam ficar muito coladas na esteira. Então, geralmente a reação é de você ficar bravo com essa pessoa. E se você tiver que confrontar essa pessoa, porque a cultura suíça não é muito de confrontar, mas então quando você é forçado a confrontar a pessoa, geralmente vira uma situação chata, porque uma pessoa fala, por que você fez isso? Mas ela fica desconfortável também de ter que confrontar a outra pessoa, e daí eu fiquei tipo, não tem nem por que confrontar a outra pessoa, era tão fácil só dizer com licença. Uma outra coisa que era diferente para mim no início era que no Brasil tem muitas pessoas que têm muito dinheiro que moram em apartamentos, porque aqui na Suíça geralmente apartamentos são a forma mais barata para se viver, então quem consegue vai morar em casa, e então eu não tinha conhecido tipo apartamentos super, super bonitos, ou fiquei mesmo chocada não, era muito louco de ver que tem elevadores, por exemplo, que vão parar dentro do seu apartamento, que são, tipo, apartamentos super bonitos. Então, isso era uma coisa nova para mim. Ou também de ter apartamentos de 2 andares. Realmente era, eu não tinha visto isso antes. Também uma coisa super louca era que eu encontrei pessoas que, para quem eu era a primeira gringa que eles tinham encontrados. E como aqui na Suíça tem tantos gringos e a gente cresce ouvindo tantos idiomas, tem tantas culturas misturadas, era muito louco pensar que tem pessoas que talvez nunca na vida vão ver um gringo, ou sei lá, que é uma coisa realmente especial a acontecer. A próxima coisa é de ter cachorrinhos em lojas no lado do estacionamento. Então, quando você vai para o estacionamento, você passa pelos cachorrinhos pequenos. Eu não sei se é uma coisa super, super comum, mas na minha cidade, no shopping, tinha isso. E eu não gostei muito que tinha isso, mesmo que eu gostei muito de passar perto dos cachorrinhos e que eles eram super fofos e tal. Mas eu acho que ou incentiva as pessoas a comprarem um cachorro só porque passam lá, ou sei lá, dá a vontade de ter aquele cachorrinho fofinho, mas talvez sem pensar muito pra frente, se tem condições de cuidar do cachorro. Então, acho que essa coisa não é uma coisa muito... acho que é melhor quando não é assim. Algo que chamou minha atenção é que tem muitos poucos fumantes no Brasil. Eu gostei muito de não ter que cheirar o fumo das outras pessoas, a fumaça das outras pessoas que estão fumando perto de você. E mesmo para as próprias pessoas também, para elas não serem fumantes. A próxima coisa é um pouquinho relacionada, e na verdade eu tô muito curiosa de saber o que vocês pensam sobre isso, porque ainda não falei com muitas pessoas sobre isso, que conhecem bem a cultura brasileira e a cultura europeia, mas eu tinha a impressão que no Brasil não se bebia tanto álcool que nem aqui na Suíça, por exemplo. Sim, se bebia, tipo, o álcool é presente na cultura e tal, é comum beber, mas eu tinha a impressão ou eu tenho a impressão que aqui na Suíça é mais comum quando, por exemplo, quando as pessoas vão sair mesmo, a beber muito mais quantidade, tipo, não... No Brasil eu senti que, tipo, se bebe um pouco e já a festa já começa, tipo, já desde o início, quando, sei lá, quando as pessoas vêm, quando se começa a beber a primeira bebida ou tal, a festa já fica animada. Eu acho que aqui na Suíça, tipo, geralmente as pessoas primeiro têm que meio que encher a cara pra ficarem confortável pra festa mesmo começar. Não sei se isso é só uma impressão minha, mas
era muito o que eu observei. E é engraçado porque sempre quando eu comentei isso com brasileiros, quando eu estava no Brasil, tipo, nossa, eu acho que nessa mesma situação, na Suíça, as pessoas iam beber muito mais, as pessoas ficaram tipo, não, mas no Brasil se bebe muito. E sim, se bebe, mas... Então, quero saber de vocês, qual é a sua impressão disso? Realmente um choque um pouquinho para mim era que os policiais no Brasil me parecem algumas vezes um pouco violentos. O que era uma coisa que eu não tinha vivenciado aqui, que para mim eu tinha muita ideia de que os policiais são sempre quem protegem, quem são um lugar de você se sentir seguro e tal, mas ter passado algumas situações no Brasil em quais os policiais viraram violentos, ou eles colocaram, tipo, gás de lágrimas, ou eu não sei como se chama isso, tipo, de colocar aquele gás pra todo mundo ficar, tipo, e com as lágrimas nos olhos e tal. Tipo, sem necessidade. Que louco, tio. Que louco, tio. Meça suas palavras. Meça suas palavras. Parça. Parça. Seu malandrão. Sou malandrão. Falou, maluco. Falou, maluco. MC Brinquedo. MC Brinquedo. 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 Do. Ou, por exemplo, quando a gente estava no carnaval em Salvador e tinha essa multidão de muitas pessoas, às vezes, do nada, as pessoas ficavam tipo, vai pro lado, o policial tá chegando. E falaram, tipo, todo mundo cuidando um do outro. E eu fiquei, tipo, por que vocês estão com medo do policial? E eles, tipo, porque eles estão com um negócio pra bater nas pessoas. E se tem alguém na frente deles, mesmo se eles não percebem que estão passando, eles talvez vão bater nas pessoas. E eu fiquei com muito medo, tipo, como assim? Eu ter que ficar com medo do policial? Ele deveria estar lá pra dar segurança. Então, isso me fez agora ter um pouco respeito quando tem policiais por perto no Brasil. Eu tento cuidar muito para não fazer alguma coisa que pode causar alguma situação ruim. Uma outra coisa diferente para mim é que se usa chinelo em todos os lugares, todas as ocasiões e tal, porque aqui muitas pessoas nunca usam chinelo, o chinelo não é muito usado, e para muitas situações mais formais ou assim, por exemplo, no trabalho ou assim, você geralmente não ia colocar um chinelo, mas eu peguei super esse costume, eu tô agora sempre andando de chinelo. Uma coisa que eu gostei muito também é que a terapia é muito menos estigmatizada no Brasil, e que tem muitas pessoas que vão para terapia, que falam sobre isso muito atualmente, tipo, outro dia quando eu falei com a minha terapeuta ou assim. E aqui é ainda muito essa ideia de que você é mesmo doente, você é maluco, assim, se você vai pra terapia. Então essa é uma coisa que eu espero que logo vai chegar aqui na Suíça também. Outra coisa que era bem impressionante para mim era quando eu estava lá durante as eleições, quando o Lula foi reeleito, e era o dia das eleições, que é tipo mesmo um dia muito grande, parece meio que um dia nacional, feriado, mais ou menos, quando, tipo, muitas coisas fecham, os transportes públicos são de graça, não se pode comprar álcool. Achei uma ideia muito louca e gostei da ideia, tipo, de ter tudo, tipo, para fazer as eleições serem importantes e para muitas pessoas, quer dizer, a meta é, né, de todo mundo poder participar e tal. Gostei bastante. Aqui na Suíça é muito diferente, porque primeiro as eleições não são obrigatórias, então é só quem quer, quem se interessa por política que vai votar, e a gente também não tem nada dessas outras coisas é simplesmente um dia normal para nós, então ver isso no Brasil parecia uma coisa mesmo, tipo, importante. Gostei. Outra coisa diferente, eu acho que é regional, eu ouvi falar que não é em todas as regiões igual, mas que as pessoas contam com os dedos nessa ordem, em vez de contar assim, que era diferente para mim.
Outra coisa que eu achei bem legal é que em faculdades, e talvez em outras instituições também, não tenho certeza, mas que tem cotas para pessoas diferentes poderem entrar nas faculdades. Outra coisa que ficou bastante na minha mente era o meu primeiro encontro com uma pessoa que não sabia ler, porque nunca tinha encontrado uma pessoa que não sabia ler e eu não tinha nem em mente que isso poderia ser uma coisa, e era quando, na frente do hospital, uma mulher veio me perguntar se eu posso ler para ela, e eu já falei, tipo, antes de ela me pedir, eu falei, tipo, eu não vou saber ajudar, porque eu não sei realmente como funcionam as coisas, eu ainda nem falava tão bem o português, e ela, tipo, ficou insistindo que eu leio para ela, até eu entender que ela só queria que eu leio, daí eu fiquei, tipo, sim, posso fazer. E ela foi embora depois, quando eu já sabia o que estava escrito lá, e eu perguntei a uma outra pessoa, tipo, não entendi qual era o negócio, tipo, e a pessoa me falou, provavelmente ela não sabia ler, e eu fiquei muito, não tinha nem cruzado na minha mente essa opção, e de pensar que uma pessoa pode passar a vida toda sem conseguir ler as coisas, realmente era uma coisa eu não conhecia isso. A próxima coisa, eu não sei se é uma coisa super comum, se era só algumas vezes, tinha algumas pessoas específicas que eu vi, mas era realmente muito estranho pra mim, é que cortaram o bolo do aniversário no meio, primeiro, tipo, em vez de só fazer fatias, se fazia, tipo, no meio um buraco, e depois se fazia mais fatias. Achei realmente muito estranho. A próxima coisa é uma coisa para a qual ainda não me acostumei. Até hoje não consigo me acostumar. É que muitos brasileiros não respondem todas as mensagens dentro de uma conversa. Quando por exemplo, no WhatsApp, assim, quando tem várias mensagens, não vão responder todas. E eu sempre fico tipo, eu falei tal coisa para ter uma resposta, não é só para ela estar lá sem nunca receber uma resposta nenhuma. Mas eu sei que isso é totalmente, tipo, cultural, eu sei que as pessoas não fazem por mal, mas a minha preferência é de ter respostas para todas as mensagens. Uma das coisas que me surpreendeu de cara, que hoje eu sei que é muito ignorante de ter pensado isso, mas era que eu pensava, que eu fiquei surpresa que o Brasil é um país moderno. Porque aqui, geralmente, as informações que passam, elas são da Amazônia, de povos indígenas, coisas mais tradicionais do país. Então, tipo, a gente tem mais essa ideia de que é um país mais rural, tradicional, coisas assim. E então eu fiquei muito surpresa ao ver a quantidade enorme de prédios que aqui, por exemplo, a gente quase não tem. Olha aqui, muito alto. De muitas coisas de tecnologia moderna, de usar muito celular, aplicativo para muita coisa, de poder pedir comida através do Uber Eats, de usar muito Uber, que eu nem tinha conhecido o Uber aqui. É verdade, é verdade, é verdade, é mesmo, é verdade. De poder fazer assinatura digital, enquanto aqui ainda se usa a carta para tudo, a assinatura em mão. Então, isso era uma coisa que eu não esperava do Brasil. Mas uma coisa diferente que eu vi no Brasil são os pedidos de namoro muito oficiais e muito grandes, às vezes, de ser um negócio mesmo, porque aqui é mais que, tipo, você começa a se ver, a se encontrar, é um processo demorado até acontecer alguma coisa, até o primeiro beijo, até tudo isso. Aí eu cheguei nele e falei assim, oi, tudo bem? De onde você é e tal. Aí ele tava falando muito perto de mim. Aí eu falei, do you wanna kiss me? E ele quis me. E a gente se beijou horrores. Mas, tipo, meio que quando você entra nesse processo todo, é meio que claro que desde o começo você é exclusivo, você tá no caminho para começar a namorar, então, tipo, quase nunca tem esse momento de estamos juntos ou não estamos juntos, ou é meio que feito de retrospectiva, tipo, desde quando você considera que a gente tá namorando? Não é o momento de você falar, tá, agora eu tô pedindo, agora vamos, tipo, ir para essa próxima fase, vamos virar
que não vamos mais ver outras pessoas, que somos cometidos, tipo. E no início, a minha primeira, a minha primeira reação era de achar um pouquinho brega, porque aqui não se faz esses, tipo, momentos de, eu vou entregar rosas, eu vou dar uma aliança. Essas coisas aqui são consideradas mais bregas, mas hoje eu acho lindo, tipo, é uma forma de demonstrar que gosta, também de, tipo, falar, ok, eu tô cometido, eu quero ir nesse caminho, é mesmo uma decisão. E como eu falei, tipo, essa era uma das coisas que no início eu achei diferente, não entendia bem, mas eu comecei a apreciar muito. E sim, eu gosto muito disso agora. Tá, a próxima coisa é um pouquinho específica, porque o lugar onde eu conheci o Brasil primeiro era no sul, em Santa Catarina. Então, eu não esperava de encontrar tanta cultura europeia em geral e germânica alemã em específico. Era muito bizarro ir para o Brasil, pensar que eu vou para um país tropical, latino-americano, totalmente diferente, eu imaginava, e de uma certa forma né, mas também de encontrar tantas coisas meio que da minha cultura de origem, mas de uma forma estranha, porque muitas dessas coisas vêm, né, dos antecedentes das pessoas que agora moram lá no sul, e então são costumes e tradições do passado que foram levados dos bisavós ou assim, dessas pessoas, e que foram, tipo, levados até hoje um pouquinho, sem passar por uma transformação como passou aqui na Europa. Então, muitas dessas coisas, elas são como se fosse um olhar do passado, mas de uma forma mais abrasileirada, tipo, mudou um pouquinho também do jeito como os brasileiros são e tal. Então, tem muitas pessoas que vivem essas tradições mais antigas, mas meio que sem perceber muito que isso não é mais a atualidade de hoje na Europa. Tipo, essas coisas são dos bisavós. E, por exemplo, uma vez eu tinha uma conversa com um homem que é bem colono, bem alemão. Ele, inclusive, ainda falava alemão, sabia falar da família dele, né? Ensinaram para ele. Uns anos atrás eles davam risada quando eu ia na escola por causa do jeito de falar, né? E a gente estava falando em alemão, e durante a conversa ele falou que não era para usar essas novas palavras ingleses, que isso, tipo, mudava a língua alemã, que isso não estava certo, que tem que conservar a língua original, e que não se pode falar, por exemplo, t-shirt, mas, tipo, não tem uma outra palavra para t-shirt do que t-shirt, porque isso virou alemão. Não tem uma outra palavra para essa palavra em alemão, a gente usa mesmo as palavras ingleses, e isso faz parte da língua viva alemã, só que ele não passou por esse processo, ele fala ainda o alemão de 100 anos atrás, onde ainda não se usava essas palavras. Isso era um pouquinho engraçado para mim. A próxima coisa é que muitas pessoas não sabem nadar no Brasil. Foi muito... Não entrava na minha cabeça no início, porque para mim o Brasil é tipo o país da praia, onde todo mundo basicamente vive na praia, e muitas pessoas vão na praia, né, mas nem sabem nadar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é muito, muito estranho para mim, isso porque geralmente na Suíça tem muitas poucas pessoas que não sabem nadar, então para mim era tipo uma coisa que todo humano sabe nadar, ainda mais se você vai na praia frequentemente, então... Vamos à la praia, pra cura ter alma. Oxe, cadê a praia? É ali. Nossa, uma coisa muito bizarra. Isso eu já encontrei logo, tipo, nas primeiras semanas que eu tava no Brasil, pessoas que querem de volta à monarquia,
querem o comunismo, que querem a ditadura. Tipo, como assim, gente? Quem quer uma ditadura? Quem quer, tipo, os reis de volta? Qual a lógica? O comunismo eu ainda consigo entender, mas, tipo, essas meio que ideias para mim parecendo extremas, de formas de governo, que para mim parecem não ser muito bem pensadas. É só ter uma ditadura e tudo vai ser melhor. É só ter o comunismo e tudo vai ser resolvido. Tipo, talvez muito o pensamento de Suíça isso, mas como a gente vive uma democracia direta e geralmente a política tá indo bem, tipo, as pessoas geralmente gostam da política daqui, eu acho que não tem realmente muitas pessoas que queriam uma outra forma de governo. Mas uma coisa que eu não associava com o Brasil era que a comunidade LGBT é muito visível e bastante aceita, de uma forma, né, porque tem muito ódio também. Silêncio, cachorro homofóbico! Mas, por exemplo, aqui na Suíça, eu acho que é muito menos... talvez tenha menos violência, mas ao mesmo tempo é muito menos visível também, é muito raro, tá ficando mais normal, mas tipo, é raro você ver um casal gay andando de mão dada, ou menos eventos LGBT também, então tipo, era legal de ver que tem uma presença grande no Brasil. Não nasceu para ficar louca, sim, nasceu para nós brilhar e ser estrelas na nossa cidade. Tá, mas uma coisa que eu não conhecia de jeito nenhum era de ter tantas medidas de segurança, como muitos muros em volta das casas, muitos portões. Tipo... Eu creio não, eu tenho a certeza, já faz 2 anos, que... Tipo, portões com 2 portões, onde o carro para no meio, daí abre o segundo portão, é muito coisa de... Nem é coisa de filme, é mesmo coisa fora. No início, pra mim, era muito bizarro de ter uma pessoa que tá, por exemplo, na entrada do prédio, o porteiro, né, que tá olhando quem tá entrando, que tem sempre vigilância, que você conhece essa pessoa que tá na porta, que, sei lá, tipo, faz parte da infraestrutura de tudo. E eu entendo perfeitamente por que tem essas medidas, mas era parecia entrar num outro universo para mim. Meio que junto com isso vem também de ter um serviço para tudo, de ter uma pessoa que é para chamar, para fazer toda coisa que você vai, para fazer muita coisa, fazer sobrancelha, fazer unha, fazer cabelo, você chama uma pessoa para fazer seu jardim. O jardineiro é Jesus. E as árvores e as árvores somos nós. É óbvio que, tipo, eu preciso colocar um pouquinho em contexto como que eu tava no Brasil, né? É que eu fui fazer um intercâmbio, então eu morei em casas de pessoas de classe média, às vezes um pouco ricos, então é claro também que não é a vida de todo mundo, mas, por exemplo, aqui mesmo as pessoas de classe média ou médio alta, mais ou menos, é raro você ter esses serviços, mesmo para ter uma pessoa para chegar na sua casa para limpar ou passar roupa. Nossa, não conheço ninguém que tem uma pessoa para lavar a roupa na casa. Ter uma pessoa que vai cuidar de muitas das suas coisas. Aqui você faz todas as coisas sozinhas, porque os salários de todo mundo são um pouco altos, então não compensa você pagar alguém para fazer esses serviços, porque é muito caro. Então, de ir lá e conhecer, tipo, vamos só chamar alguém para entregar comida, vamos chamar alguém para fazer tal coisa. Era tipo, meu Deus, eu sou uma princesa. Mas uma coisa diferente era a arquitetura das coisas, de muitos prédios serem, não só prédios, tipo casas, tudo, serem mais abertas,
Por exemplo, no meu colégio, onde eu estudava, tinha, tinha partes que eram abertas mesmo, que, tipo, no lugar onde a gente comia, alguns muros eram abertos, então tinha pássaros entrando na casa. E eu tava, tipo, tô dentro de uma história de Branca de Neve, tem animais por todos os lugares. Não é todos os lugares, né? Mas, tipo, de ter uns pássaros vindo pra nossa mesa, era bizarro. Uma das coisas que me surpreendeu de cara era os tamanhos das cidades. Meu Deus, o tamanho, né, do país inteiro é gigante. O meu país cabe 200 vezes dentro do Brasil. E então as distâncias, os tamanhos, os números, eles são todos muito maiores. E a minha ideia de distância, de o que é longe e o que é perto, mudou muito. Porque aqui a gente leva tipo umas 3, 4 horas para cruzar o país inteiro. E, por exemplo, a minha tia, ela mora no outro lado do país. Então, quando eu era criança, a minha mãe sempre falava que não podemos ver a nossa tia muito, porque ela mora muito longe. Daí eu fui pro Brasil e a gente falou, vamos fazer um bate-volta pra praia, vamos dirigir umas 4 horas ida, umas 4 horas de volta, no mesmo dia, às vezes, não, quer dizer, não, acho que foi em 2 dias, mas mesmo assim, tipo, de fazer passeios que pra eles eram, tipo, pertinhos, tipo, vamos fazer um pulo na praia, que pra nós é considerado, tipo, muito longe. E agora, sim, mudou um pouquinho a minha ideia de distância e tamanhos. Mas uma coisa que eu não esperava é que tem muitos serviços do governo. Por exemplo, tem creches para todo mundo, tem o SUS, tem, sei lá, muitas iniciativas do governo. Eu sei que tem o problema de não ter suficiente dinheiro para ir bem, mas na teoria tem essas estruturas, porque, por exemplo, aqui na Suíça, essas coisas não tem, e é tudo privatizado. Então, você tem exceções, eu tô generalizando um pouco, mas, tipo, em geral, tipo, não tem creches para você mandar seus filhos, você tem que pagar, e é muito. Então, tipo, a maioria das crianças não vai em creches. A saúde também, aqui é basicamente privatizada. Meio que junto com isso, vem que eu não me tocava que em cidade... Porque na minha vila, onde eu cresci, tinha só uma escola. Então, tipo, todo mundo vai para a mesma escola. Não tem escolha de escola. E também você não pode ir para outro município, você tem que ficar no seu município. Então, tipo, eu nem me toquei, tipo... Na verdade, aqui na Suíça existe isso também, de várias escolas, só que é que você não pode escolher, porque é sempre da região onde você mora. Ou você vai para a escola privada, mas aqui quase não tem escola privada. Então, tipo, não tem isso de eu vou escolher a escola onde o meu filho vai estudar. Quem tá super animado pra ir pra escola? Você? Então, quando eu tava lá, era bizarro isso de, eu vou trocar de escola. Quer dizer, isso não era muito comum, né? Mas, tipo, de estar em um colégio e daí as pessoas às vezes trocaram, indo pra outra escola, ou daí ir pra escola pública, ou, tipo, isso tudo de ter também de meio que ter um ranking das escolas melhores, e quanto melhor, quanto mais paga, tipo, era tudo um pouquinho... Eu não tinha conhecido esse conceito por aqui não ter essas escolhas. Uma coisa que eu adorei eram as árvores gigantes no meio das cidades. Árvore com mais de 30 anos foi cortada... Não, mais de 30 não. Vamos lá, Bruno, mais uma vez. 28 dias, 28 anos. Beleza. A árvore com mais de 28, 30 anos foi cortada na manhã do último... Deixa eu fazer meu trabalho aqui. Mas você tem que colocar a verdade. Beleza, então. Ué, você sabe quantos anos tem o bairro? Beleza. A árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último sábado. E quem cortou foi o próprio presidente do bairro. Por que o senhor cortou a árvore? Por exemplo, em São Paulo tinha muito, no Rio também, em Floripa. Em muitas cidades tem essas árvores muito grandes
enormes no centro da cidade, tipo, na rua, atualmente, não em parque, assim, é só, tipo, faz parte da rua, e às vezes ainda, eu não tinha visto isso também, de ter, tipo, umas orquíadas colocadas em cima das árvores, no meio da cidade, isso é muito bonito, muito. Mas, ao mesmo tempo, eu também senti falta de natureza, talvez é um pouquinho estranho falar isso, mas, tipo, de uma forma tem natureza na cidade e de outra faltava de estar totalmente na natureza. Mas isso é coisa de cidade grande, né? Mas porque aqui na Suíça quase não tem cidade grande, eu estava acostumada de sempre poder andar um pouquinho, talvez nem sempre é só andar um pouquinho e você vai chegar na natureza já vai chegar na floresta, no campo, tipo, é tudo cidade pequena, natureza, cidade pequena. Então, tipo, você nunca tá longe da natureza mesmo. E não da natureza, tipo, tem uma parte, um parque bonito. Tô falando de estar mesmo, tipo, sem o barulho dos carros. Isso era uma coisa que, pra mim, seria uma coisa difícil de me adaptar vivendo no Brasil. Temporariamente, tá ok pra mim, mas eu acho que de longo prazo, morar numa cidade grande, onde não tem acesso à natureza mesmo, sem ser um parque, seria pra mim, pessoalmente, difícil. Também uma coisa bem à toa, eu acho que é regional também, né, nem é em todo o Brasil, mas em Santa Catarina a terra é muito vermelha, e eu não tinha visto uma terra dessa cor. E eu lembro de ter conversado com alguém e falado, a terra é muito estranha. E ele perguntou, mas como deveria ser? E o meu primeiro pensamento era de falar, ué, normal. E eu percebi, mas o normal para ele é vermelho, mas para mim é marrom. Mas uma coisa que eu não esperava também é de ter tantos ar-condicionados. Eu acho que mais uma coisa de fora da Europa, porque na Europa geralmente não se usa muito ar-condicionado, e aqui as pessoas mesmo não gostam. Cada vez quando falamos sobre, voltei das férias, fui para tal lugar, nossa, não gostei, tinha muito ar-condicionado. Mesmo quando faz calor, tipo, a gente não gosta muito de ter ar-condicionado. E de estar no Brasil e, tipo, ser a coisa, tipo, graças a Deus tinha ar-condicionado, a casa tinha ar-condicionado. Ou todo mundo quiser ligar também, por exemplo, na escola, que todo mundo quer, vamos ligar o ar-condicionado e colocar numa temperatura baixa. Tem vergonha, não? Daí você tá num lugar que faz calor e você coloca muito baixo, daí cada vez quando você sai desse quarto que você tava, você vai começar a passar frio. E também eu fiquei muito doente por causa do ar-condicionado, sempre com tosse. Eu acho bom que tem, mas às vezes pra mim era um pouquinho exagerado. Tá, a próxima coisa é uma coisa eu acho que eu mais gosto, que os gringos são bem recebidos no país. Porque na Europa geralmente a ideia é mais neutra contra gringos ou mais negativa. Tem muitas pessoas que, tipo, acham que não deveria ter muitos gringos no país. Então, a minha ideia era que, geralmente, as pessoas ou meio que são indiferentes ou não gostam muito de gringos. E de ser recebida tão bem no Brasil, era muito legal e me deu esperança também de pensar, tipo, só por ser numa situação, ou só por ter gringos, não precisa ser uma coisa difícil e ruim. Tipo, tem esperança de também, talvez, aqui virar uma coisa mais de a gente pode valorizar o que vem de fora também. Não tô falando de mim especificamente, mas, tipo, eu conheço muitas pessoas que não gostam de gringos e, tipo, eu tento levar esse olhar um pouquinho também que eu vivencio no Brasil. Por exemplo, quando eu tava no Rio esse ano, passar o carnaval lá, eu encontrei 2 pessoas na praia e a gente bateu um papo e elas me falaram que esse ano tinha muitos gringos no carnaval no Rio. E eu perguntei se era alguma coisa chata pra elas
E elas falaram muito, tipo, não é negativo, tipo, que elas gostam muito, que é uma coisa legal, que elas acham também que a cultura brasileira é de abraçar todo mundo, de incluir as coisas diferentes, que é uma mistura de tudo e que não, tipo, que só agrega, mas não tira do valor. E eu falando disso, eu fico até arrepiada, porque gosto muito dessa visão mais legal, né? Mais carinhosa também. E junto com isso vai também uma outra coisa que eu muito, muito adoro na cultura brasileira, que isso vem junto, mas tipo, de ser receptivo. How are you? I'm fine, thanks. E de sempre, quando tem algum grupo, assim, todo mundo tá incluso, todo mundo tá sendo incluso na conversa, convidado para ir junto. Tipo, o ambiente é sempre de vamos incluir todo mundo. E essa também é uma coisa que eu mais sinto falta aqui, que muitas vezes os grupos são muito exclusivos. Pelo que eu conheci, eu acho que é meio que uma coisa geral na Europa. Sempre também depende das pessoas, né? Tipo, tem grupos que são mais assim, grupos que menos e tal. Mas, tipo, em geral, uma tendência que eu vejo é que os grupos são muito mais exclusivos e, tipo, por exemplo, aqui é muito mais difícil de fazer uma coisa com um grupo de amigos e juntar um outro grupo de amigos, ou de convidar mais uma pessoa, de quando você tá sentado na mesa comendo e vem mais um amigo, você não vai chamar esse amigo pra se juntar, porque, tipo, um grupo é nós, e não vamos, tipo, colocar mais pessoas, porque é só nós, entendeu? Tipo, tem que fazer um outro encontro pra encontrar esse tal amigo, não é pra juntar. Então, essa é uma coisa que eu gostei muito, muito no Brasil, realmente. Primeira coisa, jogar o papel higiênico dentro do vaso sanitário. Eu achei muito, muito estranho. Eu nem pensei nisso. Quando eu cheguei, eu tava fazendo intercâmbio, eu tinha 17 anos. E o vaso do meu banheiro, ele continuou a se entupir. Eu falei pra minha família hospedeira que, tipo, alguma coisa não tá certo com o banheiro. E eles falaram, não, mas não pode jogar o papel dentro. Tipo, era muito estranho pra mim. E eu lembro que eu contei os dias, não que eu contei os dias, mas eu lembrei o primeiro dia em qual eu não esqueci de não jogar e durou um mês até eu me acostumar. E quando eu voltei pra Suíça, eu tinha que me esforçar muito a pensar, não, tem que colocar no banheiro. Inclusive porque na Suíça muitas vezes nem tem o lixo no lado do banheiro. Então, às vezes, eu fiquei tipo, onde eu vou colocar? E não tinha. E tinha que me reacostumar depois. Segunda coisa é de tomar vários banhos por dia. No início eu achei muito desnecessário e na Suíça é considerado, tipo, não muito saudável, nem muito bom pelo meio ambiente, então quase ninguém faz isso. Inclusive, muitas pessoas nem tomam um banho por dia. Mas desde que eu tava no Brasil, eu muito adotei essa maneira de fazer. Eu também faço agora e, tipo, quando eu conto às vezes pros meus amigos aqui que, tipo, hoje é meu segundo banho, meu terceiro banho. Eles, tipo, pensam que eu sou maluca, uma coisa. Mas uma coisa que eu achei estranha cada vez que eu escuto até agora é quando pessoas dão, tipo, nomes pras crianças muito parecidos. Tipo, Maria Eduarda, Maria Clara, Maria, sei lá, tipo, Maria Fernanda. Ter vários filhos com, tipo, nomes muito parecidos, ou também com com a mesma letra de início. Pra mim sempre lembra o jogo dos Sims, quando você não tem mais... quando você não consegue mais pensar em outros nomes, daí você pega, tipo, nomes muito parecidos. Aqui na Suíça não tem isso. Tipo, se você faz uma coisa assim, é muito estranho. Outra coisa é que eu tinha que me acostumar com os bebedouros que tem no Brasil. Eu acho muito legal que tem. Aqui na Suíça não tem muito, porque a gente tem muitas fontes, tipo, no ar livre também. Só no ar livre, na verdade. E que sempre tem água potável. E, tipo, de colocar um bebedouro lá, eu não tava acostumada, muito menos, tipo, apertar o botão e daí, tipo, sai a água. Eu tinha que me treinar um pouquinho pra conseguir beber.
Esqueci de falar que também toda a água que sai da torneira na Suíça sempre é potável. Em qualquer lugar ela é sempre potável. Então nem tem muito nem precisa muito ter os bebedouros, porque você pode ir para qualquer torneira para tomar, para beber também. Mas uma coisa que a gente não tem aqui são as festas de aniversário de 1 ano, nem de 15 anos. Quer dizer, tem os aniversários, mas não tem aquelas festas muito grandes que nem tem no Brasil. Especialmente para os bebês, eu não entendo muito por quê, porque o bebê não percebe o que tá acontecendo. Aqui é tipo, se você tem um bebê e ele faz 1 ano, você, tipo, convide os avós e já, uma coisa assim. E não faz, tipo, coisa muito grande, sabe? Nem no aniversário de 15 anos, é tipo... Eu nem sabia que 15 é, tipo, uma idade especial. Pra nós é uma idade muito comum, não diferente das outras. Mas um hábito diferente é de parcelar muitas coisas no Brasil. Quando no início me perguntaram se eu quero parcelar, eu fiquei muito perdida. Eu não entendi de que estão falando. Eles tentaram me explicar em português, eu não entendi. Eu não conhecia o conceito de parcelar. Então eu fiquei não entendo o que vocês querem de mim. Ainda muito mais, tipo, fazendo com roupas, sapato, coisas pequenas dessas, porque pra nós, a única coisa que eu conhecia é, tipo, parcelar carro. Fora disso, não... Ou casa também. Mas, tipo, coisas que se compra no supermercado, eu acho que não pode parcelar aqui. Inclusive, quando eu contei pra minha família, para os meus amigos aqui na Suíça, todo mundo tem a mesma reação que eu também tenho, que eu não acho que é muito bom. Eu entendo porque precisa, quando, tipo, o salário não é suficiente para já poder pagar tudo na hora, mas eu acho que faz muito para que se pense que ainda tem dinheiro sobrando, mesmo que ainda não tem mais. E eu acho que seria melhor, tipo, pagar só as coisas que já tem o dinheiro, mas eu sei que, tipo, nem todo mundo pode fazer isso. E eu entendo por que tem isso no Brasil. Outra coisa é que eu acho que brasileiros vão para médico muito rápido. Tipo, uma coisa pequena e já se vai ao médico, já se vai ao hospital. Aqui é mais comum... Também depende um pouquinho da pessoa e da família que cresceu e tal. Mas muitas pessoas aqui, eles quase nunca vão pro médico. Ou eles, tipo, esperam mesmo muito tempo até passar muito mal. E antes disso é só, tipo, toma um chá, descansa um pouco... tomar água com limão, tipo, coisas naturais, assim, e também não de tomar remédio, também não é tão comum. Então, quando eu fiquei doente no Brasil e já me mandaram pra ir pro hospital, eu pensei, tipo, nossa... E quando eu falei pra minha família, eles pensaram, ela tá, tipo, morrendo, ela tá no hospital. Até entender que a cultura é um pouquinho diferente, que é mais normal já tomar remédio, já se cuidar antes de passar muito mal. Eu tenho uma amiga brasileira que fez o intercâmbio dela na Suíça e ela falou pra mim que quando ela tava doente na Suíça e falou pra mãe hospedeira dela que tava passando mal, ela ficou muito estranhando que ela só falou, tipo, vai dormir, vai descansar e, tipo, não fez, tipo, nada ajudando ela. Que ela tava, tipo, eu quero remédio, eu tô passando mal. E que a família dela falou, tipo, não, primeiro descansa, vamos ver, já vai passar. E por último, uma coisa que eu estranhei no início, mas logo já me acostumei, era das pessoas trocarem informações de contato muito rápido. Tipo, você encontrar uma pessoa, você conversar com ela alguns minutos e já falar, tipo, vamos trocar de Instagram, vamos trocar de número. Aqui na Suíça tipo, demora muito até você... já pra você, tipo... se conectar com uma pessoa, falar muito, se você não conhece, mas ainda mais para depois trocar o contato. É meio estranho você já chegar na pessoa e já querer, tipo, ter a informação dela, sabe? Mas agora eu acho muito, muito normal, eu gosto até que, tipo, as amizades, elas se fazem muito mais rápido no Brasil. Inclusive, saudade disso.
os vendedores de ovo dentro do carro. Tipo, por que tem um carro que vem até a sua casa para vender ovos? Tipo, por que ovos? Podia ser tudo, mas por que ovos? Tipo, você já vai para a loja para comprar coisas, então por que não comprar os ovos juntos também? A próxima coisa que sempre me surpreende interagindo com brasileiros é a fascinação pela Disney. Tipo, na Suíça, quase ninguém foi ou vai para o Disney, não é uma coisa, sabe? Tipo, pode ser que você... É tipo uma coisa que você faz na vida, mas não é uma coisa a ser sonhado, assim. E, inclusive, antes de ir ao Brasil pela primeira vez, eu já tinha alguns amigos brasileiros. E eu vi, tipo, no Instagram deles que todo mundo tinha aquelas fotos com a Mickey e, tipo, aqueles personagens da Disney. E eu pensei que, tem uma coisa no Brasil que é assim, porque todos os brasileiros têm fotos com isso. Até descobri que, tipo, não, todos os brasileiros vão especificamente para esse lugar e vão tirar muitas fotos nesse lugar. E é o sonho de cada brasileiro, eu sei que não é cada brasileiro, né? Mas uma parte da população muito grande que quer fazer isso. Achei muito engraçado. A próxima coisa é mais uma observação engraçada, mas estranho que tem muitas pessoas nas ruas, nos centros das cidades, que vão caminhando e gritando, tipo, compro ouro, ou que tem uma placa dizendo também, compro ouro, muitos papéis na parede. Eu imagino que deve ser por, tipo, ter uma moeda que não perde o valor com a inflação, mas fora disso, não sei imaginar qual razão por ter tantas pessoas querendo comprar ouro. Achei engraçado mesmo. A próxima coisa é uma crítica, porque eu não consegui me acostumar. Porque tem milho e queijo na praia. A comida de praia do Brasil também não faz menor sentido pra mim. Tipo, quem quer comer só um milho sem nada? E porque na praia é muito... não é prático por nada. Tipo, tem outras comidas que dão pra comer muito mais fácil, mas milho? O queijo já é mais prático, mas também, tipo, por que um queijo sem nada? A próxima coisa muito estranha é de ter tatuagens religiosos. Tipo uma Maria no braço, ou o rosário, uma cruz. Muito diferente mesmo. Tipo, aqui ninguém faz tatuagens religiosos. Inclusive, quem é religioso aqui ou é mais velho, porque a religião tá, tipo, desaparecendo bastante, já quase não tem mais pessoas religiosas que são jovens, ou daí, se os jovens ainda são religiosos, eles, tipo, são muito... como que eu vou explicar? Eles são bem, tipo, certinhos, muitas vezes, tipo, mais quietinhos, mas, tipo, não de fazer tatuagem. Tipo, pessoas religiosas aqui, eles não têm tatuagem. E mesma coisa com grafite religioso, a gente também não tem. E sempre quando eu conto pra amigos suíços, tipo, nas rodoviárias no Brasil, nas portas que estão, tipo, cheias, pichadas de coisas escritas e que tem coisas tipo, leia a Bíblia, Jesus é o caminho. Nunca aqui. É tipo, quem é religioso, ele nunca ia pichar, sabe? Ele nunca ia escrever uma coisa numa parede, numa porta. É tipo, não combina, ou pra mim, antes de ir ao Brasil, não combinava, tipo, uma pessoa fazer vandalismo e ser religioso ao mesmo tempo. É tipo, pra nós se cancela, é coisa... Não combina mesmo. E a última coisa, uma coisa bem brasileira também, é que os manequins, eles têm essas bundãos. A forma dos manequins é muito engraçada, muito diferente. Aqui na Suíça, eles são, tipo, muito mais finos, muito menos... muito mais finos, tipo, mesmo como eles seriam o máximo do magro. E no Brasil, tipo, dá pra perceber já dos manequins que ter bunda grande é um símbolo, uma coisa boa no Brasil. Que aqui é mais considerado, tipo, você é gordo se você tem uma bunda grande.
No Brasil é comum de colocar muitas comidas diferentes em um prato só. É de colocar arroz junto com massa, com salada, com feijão, com carne, com 1000 coisas e colocar tudo em um prato. Pra nós é tipo, um prato é só a carne e a coisa no lado, tipo a massa, e depois tem outro prato pra salada e tipo não se mistura em uma refeição 1000 coisas diferentes pra comer. E nunca se ia combinar arroz com massa, com pão ou com outras coisas no lado. É tipo, uma coisa se eu escolho e essa vai ser junto com a carne. A segunda coisa com qual eu estranhei é que sempre, na hora de comprar uma coisa e inserir o cartão, perguntam se é crédito ou débito. Eu não sabia se o meu cartão é crédito ou débito, porque pra nós simplesmente não tem importância. Uma outra coisa que era bem diferente pra mim era de usar uniforme de escola. Porque aqui na Suíça não se usa uniforme, não tem nas escolas. Então, quando eu fui pra escola lá, era uma experiência nova pra mim, eu gostava bastante. Outra coisa é que é normal, ao se encontrar, perguntar a outra pessoa: oi, tudo bem? Mas depois não realmente querer uma resposta. Porque aqui na Suíça, geralmente, se a gente pergunta como você tá, é uma pergunta mesmo, não é uma pergunta de formalidade. Pode ser assim também, mas geralmente quando você conhece a pessoa pelo menos um pouquinho, a pessoa vai responder uma coisa pelo menos, como que ela tá, tipo, não tô indo bem com a escola, ou sei lá. Muitas vezes é uma coisa negativa também, mas eu achei engraçado que uma vez uma pessoa comentou comigo no Brasil que uma vez ela tinha encontrado uma mulher que depois começou a contar a vida dela depois da pergunta tudo bem, e que ela não queria saber da vida toda dela, mas pra mim era tipo, pra que perguntar se não quer mesmo uma resposta. Outra coisa é que no Brasil tem muitas vezes esses grupos enormes no WhatsApp com centenas de pessoas e todo mundo conversando. Quando você acorda e liga o celular, já tem centenas de mensagens que você não leu. Ou uma vez você não olha o celular por 1 hora e já tá explodindo lá a conversa. Aqui na Suíça ninguém ia ficar num grupo assim. Tipo, os grupos são muito menores e se eles são grandes, eles são mesmo só pra informação e ninguém vai mandar tipo um oi, tudo bem? Ou uma piada, uma coisa assim, é só pra organização mesmo. E também não tem aquelas listas de quem que vai e depois você cola e coloca seu nome e manda de novo, e daí tem, tipo, 1000 vezes essa mesma mensagem. Mas eu acho prático pra se organizar. Tá, a próxima coisa é uma coisa bem pequena, mas eu notei que eu acho que é quase todo mundo que escreve, quando vão escrever coisas em letras maiúsculas, a letra I vai ficar em minúscula. E também, conectado com isso, a letra usada, escrita, também ensinada nas escolas no Brasil, é bem diferente da nossa, porque eu já sou da geração que não aprendeu mais a escrever tudo juntinho, tipo, conectar as palavras, as letras uma com a outra. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu tava na escola, eu não consegui ler a letra da professora. Eu primeiro tinha que aprender a ler aquelas letras conectadas. Tá, a próxima coisa é uma coisa bem estereotipa, mas os muitos abraços eram uma coisa que eu tinha que me acostumar no início. Principalmente, aqui a gente também abraça, mas é só com pessoas que você conhece bem e geralmente da mesma idade, mais ou menos. Por exemplo, eu lembro que abraçar homem adulto, pra mim no Brasil, era uma coisa que eu tinha que me acostumar no início, porque aqui na Suíça não se faz muito. Eu faço mais com os meus amigos, talvez com a família, mas com pessoas que eu acabei de conhecer, geralmente eu não tinha esse costume. Também uma coisa diferente é que no Brasil é muito mais normal de fazer cirurgias plásticas, ou pelo menos, na verdade eu não sei se é muito mais comum,
mas as pessoas falam muito mais abertamente sobre. De ver, por exemplo, alguém na rua que ainda tem as bandagens, as coisas da cirurgia ainda colocada, de falar muito abertamente sobre. Eu acho que aqui na Suíça é mais um pouquinho uma coisa de... Você não quer muito que as pessoas sabem se você faz. E também coisas que eu já escutei, tipo, que é um sonho de fazer uma cirurgia plástica de certas pessoas. E aqui na Suíça, não é uma coisa que você ia falar, tipo, é meu sonho colocar silicone, é meu sonho de fazer alguma cirurgia, porque pra nós é conectado com muita dor, tipo, coisas negativas que a gente conecta com essa ideia. Então, não seria uma coisa que você ia falar, tipo, é um sonho meu. Uma outra coisa que eu estranhei no início é que muitas pessoas tiram muitas fotos e vão postar nas redes sociais. E isso sem pedir a pessoa se tá ok, se vai postar essa foto. E eu percebi que pra nós, na Suíça, é, tipo, considerado uma coisa rude de fazer, você deveria sempre perguntar à pessoa. Inclusive, uma diferença muito grande, principalmente agora na minha formação de pedagogia para ser professora, cada vez que a gente, aqui na Suíça, foi para uma escola e tinha que, por alguma razão, tirar alguma foto de uma criança, a gente tinha que sempre pedir a autorização dos pais, escrita, se podemos tirar essa foto, mas que vamos apagar mais tarde. E é mesmo uma coisa muito rígida aqui, e de ver que por exemplo, um dia na escola no Brasil tinha alguém que chegou, tirou 1000 fotos e colocou todos na página do Facebook da escola, e depois eu vi, tipo, 1000 vezes minha cara lá no Facebook, e eu tava, tipo, como assim? Eles colocam e a gente nem tava, sei lá, sabendo que eles vão publicar essas coisas. E a última coisa é que é bastante comum ter uma pessoa que vai chegar em você e perguntar: você quer ficar com meu amigo? Em vez do amigo vir pra você e perguntar, e de ter essa pessoa no meio pra ver, e você vê a pessoa lá no fundo esperando a resposta, em vez de chegar diretamente pra você. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Teres, bem-vindos a mais um vídeo meu. Nesse vídeo eu vou falar sobre as comidas do Brasil que eu gostei muito e também sobre algumas diferenças e algumas surpresas em volta da culinária, da bebida brasileira. Vamos lá. Tá, primeiro, os meus pratos favoritos. Uma coisa que eu comi muito era açaí. Eu devo ter comido, sei lá, muitos açaí. Outra coisa é o churrasco, especialmente a linguiça e o pão de alho, também gostei muito, mas o churrasco em geral gostei. A feijoada também gostei bastante. Coxinha também gostei muito. Tinha uma época que eu comi muito, porque era barato e tal, daí eu sempre comia coxinha para almoço. As frutas são muito gostosas no Brasil, também os sucos que se faz delas. Caldo de cana, eu nunca tinha conhecido, eu amo muito caldo de cana. Pastel também. Ah, claro, pão de queijo também. Tá, agora sobre as diferenças e surpresas em volta das comidas e bebidas. E os costumes também de comer, né? Que isso vem junto também com a culinária da comida brasileira. Primeira coisa é que se come arroz e feijão todos os dias. Na Suíça a gente não tem uma coisa que a gente come, tipo, todos os dias. Depende do seu gosto e tal, e as comidas variam, e não tem, tipo, uma base que é sempre a mesma. Inclusive, no início, eu não sabia que era assim. Eu acho que eu sabia do arroz, mas eu não sabia do feijão. E quando eu conheci o Brasil através do intercâmbio, né? Quando eu tinha 17 anos. E quando a minha mãe hospedeira me levava pra comer no restaurante, tinha buffet. E, sei lá, eu sempre pegava as coisas que pareciam boas. E um dia ela me perguntou por que eu nunca pego feijão. E eu me toquei que tinha feijão, porque eu não tava prestando atenção nele, porque eu não como muito na Suíça, não se come muito. E eu tinha me tocado que eu nunca tinha provado e que as outras pessoas comem sempre. E
só depois disso que eu comecei a comer também um pouco. Mas eu não peguei o costume de comer, tipo, todos os dias. Uma coisa que eu achei muito engraçada é que se tem o costume de cortar o bolo no meio, de fazer um furo no meio. E, tipo, no início eu pensei, não, vocês vão estragar o bolo, a decoração do bolo. Mas depois eles me explicaram que é pra ter, tipo, partes menores, que é mais fácil pra comer e faz sentido. Mas quando eu vi, eu fiquei muito chocada. Um costume que eu senti falta no Brasil era de sempre falar bom apetite antes de começar a comer. Que aqui é tipo... E eu só me toquei no Brasil que a gente faz isso, tipo, sempre. Tu não pode começar a comer sem falar. E muitas vezes se fala, tipo, várias vezes. Talvez já se esqueceu que já se falou. Então se fala, tipo, muito bom apetite. E também se você tá em grupos grandes, sei lá, numa janta de família, ou numa festa também, sempre se brinda com os vasos aqui. E na Suíça é importante que você olhe muito fundo nos olhos da outra pessoa. Aqui no Brasil, às vezes, acontece que tu faz, mas tu já tá olhando para a próxima pessoa. Na Suíça não pode. E eu tinha esquecido eu não tinha mais muito esse costume depois de morar um ano no Brasil. Quando eu voltei para a Suíça, eu tinha meio que esquecido esse costume. E na primeira vez que eu fui sair com amigos da minha turma, eles me deram uma cerveja e eu já comecei a tomar. E eles, tipo, encheram meu saco por eu não ter brindado com eles, porque, tipo, muito mal visto na Suíça, eu tinha esquecido. Também, no Brasil, se toma as bebidas muito geladas. Aqui na Suíça pode acontecer que você compra uma cerveja que não esteja dentro do freezer, do negócio, da geladeira, e você toma, não tem problema, ela tem a temperatura do ambiente, tá bom pra nós. Melhor se tá um pouco gelada, mas não faz mal se não tá. E também, quando eu tava no Brasil, às vezes a cerveja ela já tava... não que ela tava esquentada, mas ela não tava mais fresquinha como os brasileiros tomam, né? Daí alguém queria jogar fora, mas eu sempre falei, não, eu vou tomar, não tem problema. E também me surpreendeu que os copos de cerveja são muito pequenos. Que na Suíça eles são grandes e no Brasil eles são muito pequenos. Me explicaram que é pra não já esquentar a bebida, né? Que vem junto com esse hábito de tomar muito gelado. Pra mim era louco também o quanto de açúcar que tem nos doces no Brasil. Que eles são mesmo muito... Os doces são açúcar. O ingrediente principal, ou o gosto principal é de açúcar. Ou de leite condensado, que aqui na Suíça a gente não consuma basicamente leite condensado. Outra diferença também que quando se vai ao restaurante em várias pessoas no Brasil, se pede vários pratos diferentes, mas todos são compartilhados. Que aqui a gente pede o seu próprio prato e esse é seu, você não vai compartilhar. Talvez você dá um pouquinho pra uma outra pessoa porque ela gosta, mas esse é seu, você come sozinha. Algo que eu achei louco também é que a salada no Brasil se come sem molho. Não sei se é sempre, mas eu encontrei muito que a salada era sem molho e que pessoas comiam com sal. Tipo, com sal. Eu fiquei surpresa também quando eu vi limonada suíça e crepe suíço, que os dois não tem nada a ver com alguma comida que a gente tem na Suíça. Principalmente a limonada suíça, eu nunca consegui entender por que se chama assim. Eu perguntei para muitas pessoas e me deram, por exemplo, a explicação que a limonada suíça tem leite condensado dentro e leite condensado vem da Suíça. Só que a gente não come leite condensado. Ou que é por causa do limão, mas a gente também não come limão. Ou, quer dizer, tem limão, mas o que a gente mais come é o limão siciliano. Então, mais estranho ainda de fazer essa conexão com a Suíça. E alguém falou que era por raspar o limão e colocar dentro e que isso que vem de alguém da Suíça, alguma coisa assim. Mas, tipo, a gente não tem nenhuma bebida similar a essa.
Um alimento que eu não conheci era a mandioca. E é legal como ela pode ser preparada em formas tão diferentes que ela fica gostosa e super diferentes dependendo de como se prepara. Algo que a gente também não faz é de encher o copo do vinho até em cima. A gente só enche um pouquinho. E também como se segura o copo. Pra nós é tipo um pouco mal educado você colocar a mão em volta do vaso. Você só deveria segurar no não sei como se chama, no coisa do vidro. Um costume que eu gosto também é as reuniões no domingo para comer juntos. Com a família toda e fazendo churrasco ou feijoada. Achei interessante também que tem um tipo de comida que se come em festas, ou festas de aniversário, ou coisas assim, que sempre tem os brigadeiros, os salgadinhos, que é tipo comida de festa. Adorei também o sistema do rodízio. Muito legal você poder comer de várias coisas diferentes. E principalmente as pizzas, elas são muito loucas no Brasil. Sei lá, colocar qualquer coisa em cima da pizza. E também que tem pizza doce, eu não sabia. E eu amei. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Teres e nesse vídeo vou contar umas histórias, uns perrengues que eu passei dentro do ônibus no Brasil. Vamos lá. Essa história aconteceu quando eu tava fazendo intercâmbio com 17 anos em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, na verdade, nessa cidade. Uma parte do meu intercâmbio eu morei em Corupá, que era uma cidadezinha no lado de Jaraguá, e eu precisava pegar o ônibus todos os dias pra ir pra escola. E eu passei muitos perrengues. Tipo, sempre deu algo errado, nunca deu certo. Pra mim, vindo da Suíça, onde o transporte público é tipo assim. Vai tudo no minuto, não atrasa, não tem problema. Pra mim, era muito difícil. Também de não ter nomes para as estações, porque eu não conhecia, tipo, onde descer. Eu não sabia, então muitas vezes, tipo, eu puxei o fio tarde demais ou cedo demais, e daí às vezes eu fiquei com vergonha de, tipo, gritar, não era essa a estação, então eu desci, eu tinha que caminhar na chuva, coisas assim. Isso era bem comum, mas tem umas histórias que, tipo, são um pouco mais estranhas ainda. Por exemplo, uma vez voltando pra casa da escola, eu tava esperando na parada de ônibus, e veio um ônibus que tava escrito que vai para Corupá, que era o meu lugar pra ir. Então, mas ele era estranho, ele era diferente do que, tipo, o veículo, ele era diferente do que o ônibus que eu normalmente pegava. Então eu já desconfiei, a porta abriu, eu perguntei, esse ônibus vai pra Corupá? E o motorista falou, sim, mas... E ele quis dizer alguma coisa, e veio uma mulher e falou, não, pode entrar. E eu já pensei, que estranho, porque ela, tipo, me libera pra entrar, é estranho. Mas então, eu entrei e eu olhei e era, tipo, tudo cheio de velhinhos, todos, tipo, acima de 70 anos, 80 anos, e tava cheio mesmo o ônibus, só velhinhos, não tinha, tipo, uma mistura de pessoas, eram todos velhinhos. Então, eu já pensei de novo, que estranho. Mas ela falou, senta lá atrás, tem um lugar sobrando. Então eu fui lá, eu sentei. Depois de alguns minutos, ela veio pra falar comigo e perguntou... Eu acho que ela perguntou que era pra onde descer, mas eu não entendi bem, porque meu português ainda não tava muito bem. Então eu falei pra ela, desculpa, eu sou estrangeira, eu sou da Suíça, eu não entendo tudo. E na hora, ela começou a falar em alemão. Ela é da Suíça, mas tipo um alemão estranho, meio errado, e todo mundo virou a cabeça e olhou pra mim, e ela falou que tipo, eu preciso, talvez nem todo mundo sabe, talvez sim, mas nessa região tem muitos descendentes de alemães, então tinha muitas pessoas ou que falaram no alemão ainda, mas tipo, aquele alemão abrasileirado, tipo, com sotaque um pouco engraçado, dialeto, né? Mas muitos começaram a falar comigo, eles estavam muito felizes de, tipo, encontrar alguém que fala alemão, e uma suíça,
no meio do nada, meio que aparecendo, assim. E daí ela perguntou de novo, tipo, onde é pra descer. Eu falei. Daí, na hora de descer do ônibus, a minha hostmãe, a minha mãe hospedeira, ela veio me buscar na parada. E ainda essa mulher e a minha mãe hospedeira, elas eram amigas ainda. Então, ainda começaram a conversar e tal. Era muito não esperado. Também, tipo, falar alemão do nada, assim, eu não tava esperando. Mas foi muito engraçado. Nossa, eu esqueci a parte engraçada da história dos velhinhos. Que eles eram um grupo particular que tava indo sempre, todas as semanas, indo dançar em Jaraguá. Um curso de dança, encontro de dança, não sei. Mas não era um ônibus pra eu pegar, era particular. E eles, tipo, só por eu perguntar se eu posso entrar, que eles me deixaram entrar. A próxima situação era que eu tava indo de Corupá pra Jaraguá. E eu tinha que ir até a estação final. Então eu pensei, não tem nada pra errar aqui. Mas já me provou a vida que sim, tem como errar. Então eu tava sentada lá, só passando tempo, porque durou bastante tempo, né, até chegar a última parada. E eu tava, tipo, mexendo no celular, não prestando muita atenção. Também eu não sabia o caminho, né, o que eu ia prestar atenção pra quê. Mas, daí uma hora, todo mundo tava descendo, eu era a última no ônibus. Daí uma hora o ônibus, ele ficou mais devagarzinho, eu olhei pra fora da janela e tava, tipo, entrando num portão. E, eu levantei pra descer. Daí eu fui pra frente pro motorista e ele falou... E ele olhou assim pra mim, tipo... E eu acho que ele perguntou, o que você tá fazendo aqui? Ou de onde você veio? Ou uma coisa assim. Eu falei, eu tava esperando. E ele falou, eu não vi que você ainda tava lá. E eu falei, não tem problema, eu tinha que ir pra última estação mesmo. E ele falou, não, mas essa é a garagem. Eu fiquei parada na garagem. Eu fiquei tipo, como que eu vou lá agora? Porque eu não conhecia o lugar. E ele veio um outro motorista e eles ficaram, tipo, conversando o que vamos fazer, que dá pra fazer. Perguntaram pra onde, né? Não, eles já sabiam, né? Pra onde que eu queria ir. Mas aí, o segundo entrou também e eles decidiram de me levar juntos até a rodoviária. Então, e era bem longe ainda, tipo, 10, 15 minutos. E eles me levaram nos dois até a estação que eu tinha que ir. A terceira situação era de novo em Corupá. Toda a minha vida era em volta dessas duas cidades, né? E eu olhava na mapa porque eu não sabia quando que era pra puxar. Eu não sabia quantas estações que tem e tal. Eu percebi que eu já tava em Corupá e pegou uma rota estranha. Pegou, tipo, pra sair da cidade. Eu pensei, nossa, ele vai pra Joinville. Eu vou, tipo, acabar uma hora longe daqui. E minha hostmãe vai ter que me buscar, tipo, em Joinville, se eu perder essa estação. Então, na hora de, tipo, sair da cidade, eu já puxei o fio. E ele parou no meio da floresta, onde não tinha nenhuma casa, nada, só uma parada. E ele tava me olhando, tipo, por que ela tá descendo aqui? Mas ele me deixou, não falou nada. Eu desci, tava lá no meio do mato, não tinha nada, só a rua. E eu já fiquei, nossa, agora eu preciso caminhar de volta. Mas eu peguei o celular, falou pra minha mãe, eu tô aqui, eu acho que eu mandei a localização. E mandei uma foto da rua com a floresta. E ela falou, tudo bem, filha, vai caminhando. Não vai caminhando, mas tipo, vou te buscar mais tarde, uma coisa assim. E eu pensei, tá, se ela fala que é pra caminhar, eu vou caminhar. Então eu caminhei, mas era tipo meio longe da cidade, sabe? Não tinha nada. Então eu tava caminhando lá no lado da rua e tinha vários caminhões passando, tipo, buzinando e tal. Daí eu já fiquei, nossa, não sei se é muito seguro fazer isso, mas a minha mãe falou que é pra fazer. Então eu faço, né? Que outra opção eu tenho também? Daí na hora eu caminhei todo pra casa, era tipo 1 hora.
Na hora de chegar no portão, eu escutei ela lá dentro, tipo, entrando no carro, então eu falei oi, porque ela tava na hora de sair, e ela levou um susto muito grande, porque ela não sabia que tava lá. E depois ela falou, o que tu tá fazendo aqui? E eu falei, mas tu falou pra eu caminhar. E ela falou, ela pensou que eu ainda tava, tipo, em Jaraguá, que eu tava avisando que eu tava pegando ônibus, uma coisa assim. E, tipo, não quis dizer que era pra eu caminhar todo o caminho, né? Essas são as 3 histórias que eu consigo pensar agora. Eu sei que tinha muito mais, mas talvez eu vou lembrar enquanto eu falo mais. Vou contar umas coisas que de transporte público, pra mim, eram estranhos também, que me confundiram também. Por exemplo, de ter transporte público privado e público. Tipo, ter que ver qual ônibus que eu posso pegar, que eu não podia pegar, tipo, todos. E também de ter um vendedor dentro do ônibus, que esse era no particular, que, tipo, vinha pra pegar o seu dinheiro. Eu achei estranho também. Inclusive, ele já me conhecia. Eu devia ter chamado a atenção por não entender nada, né? Mas uma vez quando eu tava em Joinville, ele até sabia que eu queria ir pra Corupá, porque ele me via de vez em quando. Estranho também era de ter o fio pra chamar, né, que é pra parar, porque aqui na Suíça é sempre um botão. Então, no início, eu nem sabia como que vou parar o ônibus. E também diferente são as roletas de ônibus, de tipo, só poder entrar na frente do ônibus, porque na Suíça o ônibus, ele tem várias portas, e você pode entrar em qualquer lugar. E também não tem o controle sempre de você ter um ticket, porque você compra no aplicativo, pode comprar, e de vez em quando vem uma pessoa que controla que você tem o ticket. Se você não tiver, você vai pagar uma multa. Então, isso de, tipo, ter alguém que cobra você no início, também de ter uma pessoa que tá sentado lá, sim, era estranho pra mim. Uma coisa que eu achei super legal, eu não sei se é assim em todo o Brasil, mas eu vi no Sul bastante, que as pessoas fazem uma fila pra entrar. Faz muito sentido, tipo, a pessoa que chega primeiro, ela vai entrar primeiro. E não vai ter essa de, eu quero entrar primeiro. Porque aqui acontece às vezes, principalmente com jovens, tipo, eles puxam muito, eles empurram muito as outras pessoas. Eu gostei da ideia de ter a fila. É claro, quem vem antes, quem vem depois. Sim, gostei. E uma coisa que eu não conhecia era de ter uma parte só para mulheres no transporte público, que eu acho que é só à noite, né? Mas de ter essa parte que é só para as mulheres. Agora eu lembrei de mais uma história. Nossa, era muito chato que em uma época, quando eu tava morando... Porque eu fiz um intercâmbio de 1 ano, mas eu morei em várias casas, em casas de 5 famílias hospedeiras. Então eu troquei de lugar várias vezes também, e foi por isso também que eu fiquei muito confusa, tipo, onde que eu tô, onde que tudo tá, porque eu sempre tava, tipo, trocando de lugar. Mas em casa de uma das famílias hospedeiras, o ônibus, ele não parava quando eu tava lá, às vezes. Eu saí de manhã. Nossa, inclusive, de não ter horário, muito chato de ter que estar lá esperando, não saber o horário que vai passar. E, tipo, eu levantei muito cedo pra esperar até que, de repente, vai chegar o ônibus. Eu não sei se tem horário, mas eu não sabia. Eles me falaram que é só esperar e de repente vai chegar. Eu não sei também se eu tava, tipo, fazendo errado, mas... Não fui muito conveniente. Mas, então, quando eu tava esperando lá, aconteceu umas 2 vezes, mas uma vez eu lembro muito bem, que eu parava e depois de, sei lá, 20 minutos o ônibus chegava e eu levantei a mão, eu tava lá esperando, né, muito tempo já, e ele me olhou na cara e ele parou, tipo, um pouco mais cedo, ele não parou onde é a parada. Então eu fui, tipo, correndo devagarinho, não, tipo, sim, pra entrar, e eu já tava no ônibus, eu já tava, tipo, lá, mas ele fez tão rápido pra eu não conseguir entrar, e ele me via, era tipo uns 5, 10 metros, era muito perto. E ele fechou a porta simplesmente e foi embora. E eu tava lá, mas tu me encarou, tu me viu, por que tu não me deixou entrar? E eu tava correndo até, sabe? Tipo, eu não tava, tipo, fazendo muito devagar pra ele ter que esperar. Eu tava pronta e ele fechou de propósito. Não sei por que ele fez. Não gostei dele.
Mas teve vezes que eu acertei também. Essa notícia boa, que eu não errei todas as vezes. O bom era que nessa época eu não tinha muitos compromissos. Eu tinha que ir pra escola e tal, mas tipo, a minha vida não tava muito apressada. Então fui de boa acontecer essas coisas. Foram engraçadas até, tipo. Sim, não fui ruim. E também sempre depois deu, tipo, muita risada contando pras pessoas. Então, tava tudo certo. Sempre quando as pessoas daqui me perguntam se o Brasil é perigoso, eu fico sempre um momento sem responder muito bem o que falar, porque eu não vou falar que o Brasil não é perigoso, mas ao mesmo tempo eu não passei medo no Brasil, talvez em situações muito específicas, mas tipo, a vida não é de passar medo o dia inteiro. Mas ao mesmo tempo, se as pessoas daqui da Suíça, os meus amigos, sei lá, iam pro Brasil e se comportar igual daqui da Suíça, eles iam morrer muito rápido, porque a gente não sabe como cuidar das coisas, porque a gente não precisa, a gente não aprende a fazer isso. O cara deixou a moto aqui, o capacete, a mochila e foi nadar no rio, cara. Porra, meu. Mas a Suíça é isso, cara. O cara deixou tudo ali, mano. E se duvidar, a chave tá ali também, cara. Ele não ia nadar com a chave. Eu digo isso pra eles, que eles têm que cuidar bem e aprender algumas coisas básicas que aqui não temos que fazer. Por exemplo, que eles não podem colocar o celular no bolso de trás da calça e caminhar na rua, ou que não podem deixar o celular na mesa no restaurante. Nossa, sempre quando eu falo isso, as pessoas ficam super chocadas, porque acho que ficam com bastante medo quando eu falo essas coisas que para brasileiros são básicas, né? Olá, pessoal, sobre o comentário da Célia Moreira. As mochilas todas largadas lá. As pessoas realmente deixam as bolsas, celular, carteira, todos os pertences. Inclusive, eu já deixo também, porque a gente sente confiança, então acaba deixando desse jeito mesmo. Mas eu falo, tipo, é só adaptar o seu estilo de fazer as coisas. Estilo não, mas algumas coisas que você tem que cuidar melhor. Por exemplo, isso de não colocar o celular na mesa. Nossa, as pessoas no Brasil tinham que me falar muitas vezes e muitas vezes até eu incorporar isso, porque só saber também não é suficiente, você tem que ter isso na mente sempre, né? E adaptar os seus costumes. Então, tipo, é perigoso para nós que somos de fora, porque não temos isso nos hábitos. Tanto que as pessoas também tinham que me falar muitas vezes de não colocar o meu bolso longe de mim, por exemplo, no shopping, de não me deixar um pouco abandonado, coisas assim. ¿Os podéis creer que voy caminando y está la moto en marcha con el bolso con todas sus cosas ahí? Esto es Suiza, básicamente. E tem também umas coisas um pouco mais grandes nos hábitos que tem que mudar também, por exemplo, que não pode caminhar à noite na rua, que não pode, ou que não é bom pegar ônibus à noite para ir para casa, que é melhor pegar um Uber, coisas assim. E para algumas pessoas que eu conto isso aqui da Suíça, eles ficam muito chocados e meio que não querem mais ir para lá, porque acho que tem muito medo e não gostam disso. Mas muitas pessoas também, tipo, por exemplo, para mim, era assim que eu simplesmente tinha que aprender, essa coisa não pode fazer, tal coisa precisa mudar, e eu adaptei e não me atrapalhou muito, eu simplesmente faço as coisas diferente, e para mim foi de boa. E também, claro, eu sempre falo também que depende muito onde que você vai no Brasil, porque, por exemplo, quando eu morei lá, o maior tempo era em Santa Catarina. Então, lá era bem de boa também. É um pouco mais perigoso do que aqui na Suíça, mas, tipo, é similar. E, então, que essas notícias, essas coisas de violência extrema e tal, não fazem parte de cada brasileiro, da vida de cada brasileiro, que depende muito onde que você está, quais coisas que você faz e tal, tipo, talvez não é a melhor ideia de começar a primeira vez quando você vai no Brasil
começar sua viagem no Rio de Janeiro, quando você já não sabe como que são as coisas, como que tem que fazer as coisas. Eu sempre falo, se você tem, tipo, um pouco mais tempo para ficar no Brasil, primeiro vai para um lugar que não seja muito perigoso, para você se acostumar a conhecer as coisas, saber como funcionam as coisas e tal, para você não chegar num lugar que seja muito perigoso, e daí você ainda precisa descobrir todas essas coisas. E também, a melhor dica também, eu acho que é sempre estar com brasileiros, ou pelo menos muito no início, quando você ainda não conhece, porque os brasileiros são as pessoas que melhor sabem cuidar e também falam muito bem. Para mim, sempre foram super gentil e falaram muito bem, não faça isso, cuidaram muito para mim. Então, de ter o contato com as pessoas que conhecem o lugar. Ou, por exemplo, uma coisa que eu fiz muito quando fui viajar no Brasil, porque eu fiz um mochilão, era sempre de chegar na nova cidade, no novo lugar, e sempre perguntar para os motoristas de Uber o que eles gostam do lugar, o que eles não gostam, se eles gostam de trabalhar lá. E geralmente eles têm muitas histórias para contar e já dá uma visão geral de como que é o lugar. Muitas vezes já falam, tipo, não vão para lá, é muito perigoso lá, ou não, vocês podem ficar bem tranquilos, tá bom aqui. Então, tem que ser um pouco esperto. E também eu percebo muito isso, que agora eu sei, eu sou mais esperta, eu sei melhor julgar um lugar de, será que é perigoso aqui? Será que essa rua abandonada, sem pessoas nenhumas, tem cara de ser perigosa ou não? Enquanto, quando eu tô com os meus amigos aqui da Suíça, eles não estão nem aí, porque a gente não faz esse análise se o lugar tá perigoso ou não. Porque aqui quase nunca basicamente nunca a gente não tem essa... a gente nem sabe quais são os sinais, ou como que se pode saber isso. Tanto que, às vezes, quando eu tô com alguém daqui, por exemplo, uma vez eu tava com minha prima na França, e tinha um monte de homens chamando coisas pra nós, tipo, gritando na rua pra nós, e não era muito legal a situação, e ela não tava nem aí. E eu falei pra ela, tu que vai pro Brasil, tu tem que ficar ligada nessas situações que podem virar perigosas. E ela falou pra mim, mas eu não quero dar atenção pra essas pessoas. E eu, mas não tem a ver com dar atenção pra eles. Tipo, não é sobre você validar ou não as coisas que eles falam. É sobre você cuidar de você. E a gente não sabe fazer isso. E nessas situações eu percebo que eu já aprendi bastante sobre cuidar melhor de mim quando eu tava no Brasil. E nunca aconteceu nada, sei lá, muito, muito chato, assim. Mas agora eu sei cuidar bem de mim, mesmo qualquer lugar que seja, mas eu acho que é uma coisa muito útil na vida de saber, perceber também quando a pessoa talvez quer te enganar, coisa assim, porque a gente tá muito lerdos nesse aspecto às vezes, eu acho, e agora eu já percebo melhor quando, por exemplo, uma pessoa pede dinheiro na rua, se ela vai te enganar ou não vai te enganar, coisa assim. Então, a minha resposta não é de sim é perigoso, não é perigoso, é um pouco mais complicado. Ter uma ótima pronúncia num idioma que não é sua língua materna é geralmente um ponto de orgulho. Mas no meu caso, muitas vezes tem um impacto negativo também. Com o tempo passando e o meu português se aperfeiçoando cada vez mais, as pessoas sempre mais pensam que eu tô fingindo de ser gringa para ser especial. Não acreditam que eu sou mesmo gringa, falam que eu fui morar no exterior por uma semana e agora já tô me achando gringa. Não, eu nunca fiz isso. Ou que os meus pais devem ser brasileiros, o que não são, eles são suíços. E que eu tô fingindo de não ser brasileira por ter vergonha. Enquanto a primeira vez que eu ouvi o português foi quando eu tinha 16 anos, e eu só comecei a estudar português com 17. Mas o que está acontecendo aqui? Não é o que você está pensando. É sim, eu quero que você morra, desgraçado. E o próximo é você. É muito estranho de ser acusada de não gostar das minhas raízes brasileiras, enquanto primeiramente não são as minhas raízes, e segundo, eu admiro tanto o Brasil, colocando um puta trabalho em aprender o máximo sobre a cultura. Chama berimbau. Berimbau? Berimbau. E sobre o idioma também. Além disso, saber falar português também
em alguns momentos começou a virar prejudicativo para algumas das minhas relações sociais também. Isso foi principalmente complicado no contexto em qual eu aprendi o português, que foi durante um intercâmbio cultural, em qual eu passei um ano no Brasil, morando em diferentes famílias hospedeiras, indo para o ensino médio de lá, e junto comigo tinha outros intercambistas de outros países que fizeram a mesma coisa, entre quais eu tinha o melhor português. Isso por causa de vários fatores. Primeiro, eu já sabia algumas coisas antes de vir para o Brasil, porque eu tinha amigos brasileiros na Suíça que me ensinaram as coisas básicas, tipo, eu gosto de frango ou você é o meu cavalo. Sim, foram só as coisas essenciais mesmo. Além disso, eu já tinha estudado outras línguas latinas, como o francês, um pouquinho de italiano e espanhol, o que ajudava muito, muito na hora de aprender o português. E terceiro, eu estava muito, mas muito animada de aprender português, e eu não me lembro de ter tido uma motivação similar para estudar qualquer outra coisa na minha vida, eu acho. Eu gostava tanto do processo de aprender português, eu estava muito animada em conseguir me comunicar rápido, porque as pessoas na minha volta, as minhas famílias hospedeiras e também os meus colegas do colégio mal falavam inglês. I don't speak English. I don't speak Portuguese. Então a única forma de conseguir me comunicar foi aprendendo português. Eu queria poder entender cada piadinha. As aves somos nós. Então a minha maior meta era de aperfeiçoar o meu português. Me deu muita alegria em perceber que eu estava conseguindo bem, porque até esse momento eu pensei que eu não era boa em aprender línguas estrangeiras, porque sempre estudando aqui na Suíça me deu muito trabalho. Eu estava pensando que eu não estava conseguindo bem, mas finalmente com o português estava indo muito bem. Eu estava aprendendo novas palavras a cada dia, estudando pra caramba, fiquei traduzindo todas as letras das músicas que eu estava ouvindo, entre outros os funks. E sim, gente, sempre quando eu falo isso, as pessoas falam pra mim que funk não ensina português, mas ensina sim. Até hoje, às vezes eu encontro palavras pela primeira vez na vida real que eu tinha aprendido através dos funks. Eu traduzi cada palavra que eu não entendia, andava sempre com o meu dicionário pequeno, estudei a gramática. Segunda pessoa do plural. Segunda pessoa do plural. Voz. Comecei a escrever diário em português. Perguntei em cada conversa o que queriam dizer as palavras, tentando fazer isso com pessoas diferentes para não ficar chato demais. Então foi um puta esforço que as pessoas às vezes comentam com: nossa, você tem muito talento, eu queria ter tanto talento também. Mas eu também queria ter tanto talento para poder acordar e ser fluente no idioma. Mas agora, voltando ao assunto sobre as relações que sofriam por causa disso. De um lado, saber falar português me ajudou a fazer conexões muito profundas com muitas pessoas. E eu acho que isso tem muito a ver com o ditado do Nelson Mandela: se você falar com um homem em uma língua que ele entende, isso vai para sua mente. Se você falar com ele na língua dele, isso vai para seu coração. Então, de um lado, ajudou a me conectar com muitas pessoas, o que fez que o meu português fui melhorando cada vez mais, e isso mais rápido do que o português dos meus outros colegas que também faziam intercâmbio junto comigo. Isso foi muito chato porque as pessoas começaram a comparar a gente, falando para eles às vezes que eles deveriam se esforçar mais, e falaram coisas do tipo: olha como a Teres já fala bem, você também poderia fazer mais esforço, né? Por exemplo, no meu colégio, a gente estava em 2 intercambistas, eu e uma outra menina da Groenlândia. E os professores começaram a dar tarefas só para ele e para mim não, porque falaram que ele era preguiçoso comparando o seu português com o meu. Eu fiquei muito sem jeito quando isso acontecia, e com o tempo eu comecei a evitar falar português quando eu estava junto com os outros intercambistas. Isso piorou a minha relação com alguns dos outros intercambistas, e às vezes eu recebia alguns comentários de alguns deles do tipo: a gente já sabe que você é muito melhor. Essa frase diz aquele que de medo se consome. Hoje eu já vejo que as pessoas que fizeram esse tipo de comentário não eram bem as pessoas que eu queria ter relações muito profundas mesmo. Mas mesmo com os outros foi ruim, porque nem sequer estavam falando menos bem o português porque não estavam se esforçando, mas sim porque
eu tinha algumas vantagens na hora de aprender português que eu tinha mencionado antes. Além disso, quando eu comecei a conseguir passar como brasileira, primeiro eu fiquei super orgulhosa e até hoje eu fico muito feliz quando isso acontece, mas ao mesmo tempo eu enfrento algumas outras dificuldades por causa disso. Até o ponto de eu querer ter um sotaque às vezes, para já deixar claro no início da conversa que eu não sou brasileira nativa. Porque o que acontece quando eu falo com uma pessoa pela primeira vez e ela acaba pensando que eu sou brasileira, é que eles pensam que eu sou meio lerda. Porque, tipo, eu não fico entendendo algumas coisas que eles falam, ou eu fico enrolando a conversa muito porque eu não tô lembrando de uma palavra específica. Gostaria de saber se vós precisardes. Não. Preciserdes. Não. Precisardes. Precisendes. Não. Precidirnes. Não. Precisar-me. Não. Precernas. Não. Precisar de ei. Tipo, perguntando como se chama isso. A pessoa pensa, tipo, como que ela não sabe tal palavra? Square não sabe, tá enrolando. Ou às vezes eu também fico, tipo, gaguejando porque eu não tô conseguindo falar a coisa que eu quero falar. É que tem hora que dá um câmbio aqui que rola. E eu fico tipo, gente, eu não sou estranho, tá? É só que eu não consigo falar as coisas que eu quero falar. Por exemplo, uma vez eu tava no lado de um brasileiro num avião e ele me perguntava alguma coisa sobre a alfândega. Só que eu não entendia o que era a alfândega. Ele estava apontando para o meu livro, que tinha o papel da alfândega em cima. E eu pensei que ele estava perguntando o nome do autor do meu livro. E eu fiquei, tipo, mostrando o livro para ele. E ele ficou, tipo, não, eu só quero saber sobre a alfândega mesmo. Depois eu expliquei, desculpa, é que eu sou da Suíça, alguma coisa assim. Mas eu acho que ele nem entendeu, porque ele deve ter pensado em retrospectiva, porque ele não tinha reação nenhuma nessa coisa que eu falei. Eu acho que ele achava que eu tava falando que eu morava na Suíça, ou que eu fazia a escala na Suíça, talvez pensando que eu era muito estranha para mencionar isso, porque não tinha nada a ver com a conversa. Então, tipo, tem situações dessas que estão acontecendo. Agora vira e pega na barriga. Não, na barriga dela. Ou uma outra situação chata que tinha acontecido era quando uma vez eu liguei para um dentista e era, acho que a primeira vez que eu queria marcar uma consulta com alguém. Eu fiquei um pouquinho nervosa, então pensei que é melhor já dizer no início da conversa que eu não sou brasileira, para a pessoa, tipo, falar um pouco mais devagar e tal. Então, no início da conversa eu falei que pode ser que eu não vou entender todas as coisas por não ser brasileira. E a pessoa simplesmente desligou na minha cara. Também um fenômeno típico relacionado ao sotaque se chama viés de sotaque, ou preconceito linguístico relacionado ao sotaque, e é a tendência de julgar uma pessoa com base na forma como ela fala. Geralmente isso pode levar à discriminação, mas no meu caso eu acho que leva à discriminação positiva, o que tem como consequência que as pessoas às vezes pensam que eu sou mais inteligente, o que geralmente eu gosto, mas o que vem junto com isso também é que as pessoas às vezes ficam muito críticas comigo. E eu acho que isso é mais do que com pessoas que obviamente não são fluentes. Por exemplo, quando eu posto alguma coisa com algum erro ortográfico ou gramatical, às vezes as pessoas podem ficar bem chatas ou até grossas comigo, dizendo que eu devo parar de postar coisas se eu nem sei falar português direito, não considerando que eu tô falando num idioma que não é a minha língua materna. Eu comecei a aprender a partir dos 17 anos, e um detalhe que eu nunca tinha nem aula em português. Então, finalizando, tem algumas dificuldades que eu passo por causa do meu português bom, que podem me fazer sentir triste ou isolada às vezes, mas ao mesmo tempo eu sigo amando falar português. Colocando tudo que eu falei um pouquinho em perspectiva, a grande maioria das pessoas e das interações que eu tenho por causa do meu português são muito positivas. Muitas pessoas são muito gentis, me elogiam e são super simpáticos e tudo mais. Esse vídeo surgiu depois de alguns comentários grossos na internet. Que me fizeram refletir sobre todo esse fenômeno. Mas ao final eu chego à conclusão que as interações positivas e os impactos positivos que tem na minha vida são muito maiores do que os impactos negativos.
Tem também muita gente que me corrige de uma forma gentil, ou até riem de uma coisa engraçada que eu falei, uma coisa estranha que eu falei, e eu não fico ofendida. Tipo, se eu percebo que a pessoa não tá fazendo por mal, eu gosto quando isso acontece, eu acho engraçado também. Tive até uma pessoa que ofereceu pra mim que eu sempre posso mandar os meus textos pra ela corrigir antes de eu postar, para as pessoas não ficarem grossas comigo. Eu sempre fico muito feliz e muito grata quando as pessoas têm reações dessas. Isso tudo, apesar de eu nem ter a meta de não fazer mais erros nenhuns. O português não é a minha língua materna e isso pode ser notado também. Mas mesmo assim, eu sempre gosto de ficar aprendendo mais.